Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, independente do horário, tá? Começa agora mais um Wisecast, que é o podcast que é focado para o crescimento do seu negócio, tá? Eu me chamo Vinícius, tá? Tô aqui com Emily Olá! e a gente vai abordar um pouco alguns assuntos que são interessantes acerca do design gráfico, tá? O quanto isso é relevante para as empresas e o quanto isso mudou o contexto geral de como a gente como empresário e como a gente chega a anunciar os nossos serviços, tá? É, Tudo bem, Emily? Tudo bem? Vê só, era algo que eu estava pensando agora há pouco, que é o seguinte. Imagina 100 anos atrás e hoje em dia como está. E a gente vê que tem muita diferença em relação à tecnologia, mas uma coisa que me chama muita atenção é como a gente consegue passar a imagem de algo. Por exemplo, se você chega no local e você não sabe do que é, mas tipo só o banner, o flyer, ou alguma coisa que represente, tipo uma pintura que tem às vezes na frente do estabelecimento, demonstra do que aquilo dali se trata. Ou seja, isso daí se encaixa no design gráfico, mas eu queria saber, tipo, existem tipos de design, se tem diferença em relação a esse tipo de pintura ou desses banners que vocês fazem que trazem uma notoriedade melhor, que tipo, esse aqui é melhor para tal nicho, esse aqui é melhor para tal tipo de pessoa que vai estar trabalhando. Tu tem essa noção? Sim, dentro do design tem vários estilos diferentes e, assim, dependendo do segmento da empresa, a gente escolhe tipografia diferente, cores que vão representar melhor o serviço. Essas cores são o próprio cliente que faz ou vocês que tipo têm uma noção já do que se encaixaria melhor ali naquele exemplo? Geralmente é o cliente que já chega com as cores definidas. Entendi. Então meio que se eu chegar para te pedir para fazer uma arte baseada no meu estabelecimento, na minha empresa, e eu não tiver uma arte definida, como é que a gente prossegue com isso? Porque às vezes, tipo, o cliente ele tem a ideia, ele entende do que se trata, na mente dele ele já tem a visão, mas tipo, ou às vezes ele não consegue passar o que ele está pensando, tipo, eu queria uma arte que passasse que eu vendo cimento, um exemplo. Sim. Mas como é que tu quer arte? Não sei. E como é que se trata em relação a esses clientes? É bastante complicado, porque acontece com muita frequência. Mas, dependendo do serviço, aí a gente vai escolhendo coisas que vão se encaixar direitinho no design. A gente vê o que está em alta e como que a gente vai poder... Prosseguir dali Isso. em diante, né? Isso é interessante. Tem até alguma coisa que eu estava até pensando que foi o seguinte. Eu tinha comentado num outro podcast que eu tinha feito acho que foi com o Michael, que é em relação a algumas cores elas já serem associadas a tipos de produtos, Isso. tá? E, por exemplo, o roxo. Se tu dizer para mim que tem um cartão roxo, eu já vou saber qual cartão é. Ou então se tu falar que tipo foi no fast food e no fast food a cor mais predominante é o vermelho e o amarelo. Ou seja, a gente já vai associar uma marca em si. Esse trabalho também, tipo, você já tem noção disso, que é tão impactante a escolha dessas cores ou então do tipo de serviço que ele está agregando para não descompactuar? Sim, existem cores que geralmente estão ligadas a certos tipos de serviços e também que despertam alguns sentimentos na gente. Sério? Sério. Como geralmente redes de fast food têm predominância na cor amarela ou laranja. É mesmo. Eu não sabia disso não. Tipo, tem outros detalhes assim que tipo, só um design gráfico saberia, tipo, eu se fosse no local, por exemplo, eu não saberia disso, desse detalhe do amarelo e do laranja que tu comentou, não foi? Sim. Pronto. Tem outros detalhes que, tipo, vocês veem assim como design gráfico, vocês têm outros olhos, Sim. além das cores, tipografia, quais são a chamada para ação, que são coisas diferentes, assim, mas que se encaixam em si no design gráfico, né? É algo que eu acho bem interessante. Eu tinha até visto um, um vídeo no Instagram que era da Grande Família, onde Tuco ele ia se apresentar cantando Roberto Carlos, sendo que ele já coloca lá Roberto Carlos e o nome Tuco canta embaixo. Aí ele dá assim, por que meu nome tá pequeno embaixo? Não, porque tem que dar ênfase àquilo que é mais relevante. Sim. Isso aí vocês utilizam muito para fazer as peças gráficas que
trazem uma notoriedade e também fazem com que o cliente se sinta atraído por aquele serviço. Isso. Como vocês chegam ao ponto de tipo, se tornar algo interessante? Por exemplo, se um cara chega para tu e quer que tu faça uma arte para ele, para a empresa dele, para ele poder ter um impacto, tá? Mas porém é um nicho que tu não trabalha, tu nunca viu esse nicho. Como é que tu vai fazer algo que traga uma atração àquilo se meio que tu não conhece? Tu tipo, tem alguma estratégia que tu utiliza? A gente procura, assim, fazer uma pesquisa antes, pesquisa de concorrentes, ver o que eles estão trabalhando para poder trazer para esse cliente. Entendi. Meio que tipo a gente dá uma olhada na concorrência para entender o que é que está mais aquecido que o pessoal utiliza, perdão, para poder utilizar. Caramba, isso é bem interessante. A gente acaba utilizando isso muitas vezes no tráfego. Quando a gente pega algo que a gente não conhece muito, a gente vai dar uma olhada na concorrência. Porém, muitas vezes a gente acaba dando alguns deslizes, que é em relação a gente procurar achando que tal pessoa é concorrente, mas não é diretamente. Se trata de um outro produto, mas que a equivalência do nome é a mesma, ou leva o mesmo nome, tá? É bem interessante isso, porque eu estou dizendo, porque o serviço do design, ele se alinha completamente com o tráfego pago. É como se fosse um triângulo, é o design, o tráfego, as páginas que convertem, que mexem com o design, ou seja, é tudo interligado. E eu acho interessante que quando um anúncio dá problema, ou quando um site dá problema, ou então o design gráfico dá problema, independente se for singular o problema, dá problema no contexto inteiro. Entende? Por exemplo, se o anúncio dá problema, não chega no site que não vê as artes que vocês fizeram. Se o problema é na arte, não converte. Se o problema é no site, acaba não convertendo. Ou seja, é tudo uma junção. E eu acho isso interessante porque muitas pessoas elas não trabalham essa junção. Acham que é só fazer a arte que dá tudo certo. Ah, vou só fazer essa artezinha aqui. Ele já deve ter visto muito, né? Esse diminutivo, artezinha. Não, é só uma artezinha. Faz fácil. Pior que isso, eu acredito que seja quando tu fez toda a arte. Já, tipo, com a ideia do cliente, quando tu manda pra ele. Ah, eu queria mudar só duas coisas. O quê? Eu queria mudar isso, 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 isso. Ah, tu quer mudar tudo então, né? Exato. Como é que tu trata esses clientes que, tipo, tem uma reunião, passa todo esse feedback, mas no final ele acha que mudou de opinião ou acabou não expressando o que é que ele queria de fato? Às vezes, assim, é bem complicado porque o cliente passa uma coisa, você faz exatamente do jeito que ele pediu e no final não era bem aquilo que ele queria. Aí a gente tem que ter outra conversa com ele para tentar alinhar o pensamento. Nossa, às vezes isso acontece muito com o tráfego. Muitas vezes chega ao ponto de chegar alguns clientes para ele e falar, não é esse nicho que eu trabalho. Porém, tipo, toda a conversa dele, todo o acordo que a gente fez com que a gente tomasse essas iniciativas, fazesse toda a configuração para poder chegar naquele ponto. Sim. Ou seja, acho que isso é um problema que qualquer profissional enfrenta, tá? Mas eu acho que é mais agravante no design. Sim. Porque envolve muito tempo, envolve todos esses ajustes, né? Outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, como é que eu sei que eu tô, por exemplo, será que tem alguma regra que tipo não está escrita entre os designers? Como Acredito assim? que tem. Por exemplo, não usar cores de um nicho em outro nicho, por exemplo. Se eu pegasse esse laranja e amarelo que a gente comentou e usasse, sei lá, em uma advocacia, Não tem problema. não tem nenhum problema. Não. Tá? Eu acho que, tipo assim, porque algumas cores acabam passando um pouco mais de seriedade. Isso. Por isso que eu comentei sobre isso, em relação a, tipo, trocar as cores e ficar com cores um pouco diferentes. Assim, eu acho um pouco desconexo. Mas aí também depende da combinação, da tonalidade. Se for um amarelo bem vivo, que, assim, traz o sentimento de fome, essas coisas. Aí eu acho que não combina muito bem com esse segmento da advocacia. Entendi, isso é interessante. Outra coisa que é bom a gente abordar é muitas vezes o pessoal acaba pedindo peças gráficas, sendo que quando você vai olhar a concorrência, todo mundo é igual. Sim. E quando todo mundo é igual, não tem como você Se destacar. se destacar.
Tu chega a dar alguns insights em relação a isso para os clientes que chegam para vocês? Geralmente, o pessoal do desenvolvimento é que faz todo o briefing e eles que repassam as ideias do cliente para a gente. Aí a gente faz as peças de acordo com o que o cliente quer, mas, assim, a gente também pode dar nossa opinião. Ó, a gente pode mudar tal coisa, pode fazer de tal jeito. Entendi. Então, meio que, mesmo que a gente queira dar uma ideia de que o que poderia melhorar, ele já vem com o que ele já queria pronto, né? Isso. Ah, entendi. É bem interessante isso. Às vezes eu até fico meio confuso, porque muitas vezes a gente, quando vai trabalhar com algo, a gente acha que aquilo daria certo, só que a sua opinião entra em desacordo com a opinião do cliente, mas você tem que dar relevância à opinião dele, porque afinal ele tá pagando, né? Tá pagando pelo serviço. E quando chega ao ponto de, tipo, ele tem uma ideia, mas a ideia não é interessante, você já deu o ponto, mas, tipo, ele quis seguir de todo jeito. Não, porque é o que pago, que não sei o que. Beleza, vamos seguir com a sua ideia. E no final, a gente vê que a ideia não foi legal. Não atraiu tanta atenção como deveria. Se for algo que for levado para o tráfego, não converteu tanto como converteria. E o cliente ele vem com uma dor, sendo que é uma dor que não é minha, não é tua. Foi algo que tipo, foi acertado, foi escolhido por ele e acabou dando errado. Nesses casos assim, o sentido é fazer uma outra reunião. Isso. Aí, se o cliente assim, estiver disposto a escutar melhor as nossas ideias, aí a gente pode falar sobre o que pode dar certo, o que pode melhorar. Entendi. Às vezes o interessante é a gente se deixar levar por outras pessoas, passar um pouco a ouvir mais. Sim. Eu estava conversando com uma outra colaboradora e ela comentou sobre uma empresa de contabilidade que utiliza personagens da Marvel, da DC, para colocar. E isso que é interessante porque é um assunto sério, Sim. Porém você coloca alguns personagens de filme, de série, que fazem com que, para um público, seja entregue de forma mais fácil e alcance uma parte mais abrangente. Isso. E o quanto tu acha que isso é interessante da gente poder aplicar no ramo empresarial? Eu acho bem interessante, porque basicamente todo mundo é interessado em coisas de super-heróis e coisas relacionadas. E, assim, trazendo isso... À tona, né? Pode aumentar a nossa audiência. Massa. É bom esses pontos porque tudo gira em torno de uma evolução, né? Tá, todo tempo a gente está em constante evolução. Até 6 anos atrás a gente não sabia o que era ChatGPT. Tem gente que até hoje não sabe como utilizar. Sim. E a gente já até abordou aqui sobre ChatGPT e como isso pode melhorar tanto para vocês, que eu sei que tipo, tem editores ou gerenciadores de edição que fazem que a inteligência artificial bole alguma ideia baseada naquilo que você digitou. Sim. Isso como tem até no Photoshop, não é? Eu lembro que eu já tinha visto no Photoshop. Tem o Midjourney, que é uma plataforma incrível, mas se não me engano, só pode ser usado através de outra plataforma, então meio que já é meio desconecto para algumas empresas. E eu queria saber de tudo, de tipo, o quanto isso te ajuda e às vezes te atrapalha. Ajuda mais do que atrapalha, né? Porque às vezes a gente tá com um bloqueio, não consegue pensar, ter uma ideia a respeito de uma arte, aí é só escrever ali o que você quer, que já surge algo interessante. O ruim é quando tipo, é uma ideia tão... Como é que eu posso dizer? Tão específica Isso. que acaba não indo, mesmo com inteligência artificial, você tem que fazer na mão. É verdade. É bom também a inteligência artificial para todos os ramos, né? Tanto para design, para tráfego, como eu já falei aqui antes, o tráfego ele ajuda bastante em relação à inteligência, porque ele em si já trabalha com a inteligência artificial, mas a gente pega e utiliza para fazer título, descrição, ou até mesmo a gente dá uma de design e começa a fazer umas artes, aí vê que não dá certo, aí chama o design, fala assim, me socorre aqui, por favor, porque deu errado. Sim. Tem até alguns pontos que são interessantes de levar, porque, tipo, o que eu tenho percebido é que é aquele ponto que a gente comentou aqui antes, das artes serem similares, serem parecidas. Você pode ver, se entrou no Facebook, poxa, eita gota, embolei foi tudo, pesquisou, procurou alguma coisa relacionada a
sei lá, ramo empresarial, pode ver que tipo é o texto e do lado tá a foto do cara de paletó do lado sorrindo. Sim. Então, eu acho que você adaptar ao que é consumido atualmente faz com que você tenha um ganho em relação, pô, aquele cara é diferente, aquela empresa é diferente porque ela usou o Homem-Aranha e daqui usou o Seu Jorge. No caso, o Seu Jorge é o dono da outra empresa. Eu acredito que seja isso. Tem algo que, tipo, tu consegue pontuar que é... Como é que eu posso dizer? A palavra não é inevitável, mas, tipo, tem que ter em todo design Coerência. como profissional. Coerência, assim, na arte em si. Se... É até difícil, né? Porque, tipo, a gente pensa em algo, mas é difícil de transpassar a ideia, Isso. né? Se as coisas não estiverem alinhadas da forma correta... Não acaba passando a ideia que você queria passar. Isso, exatamente. Ou, às vezes, você coloca a informação demais Exato. numa imagem e acaba perdendo totalmente o foco, né? Exato. A gente tem esse problema, muitas vezes, quando a gente pega uma página de conversão e a página de conversão, o cliente ele quer enfeitar a página todinha. Aí fica aparecendo sei lá, uma árvore de Natal. É enfeite aqui, enfeite ali, bota isso aqui, bota efeito. Quando vê a página tá pesada, não carrega e o cliente acaba sendo disperso. Sim. Aí você pensa, não, com certeza, meu cliente ele vai entrar, vai preencher aquele formulário, vai fazer essa compra. Não é. A gente tem uma ferramenta lá que a gente utiliza, que eu estou começando a utilizar em algumas empresas, que é para a gente fazer um mapa de calor da página. Sim. Ou seja, a gente vê, quando tiver em tempo real, a gente consegue ver também em tempo real o cliente lá fuçando em cada função. E tem uma das páginas que a gente deixou a logo como se fosse um GIF rodando. Sim. Porque a gente fez meio que um trocadilho em relação ao nome da empresa. Porém, tipo, o que a gente viu é que todo mundo que entrava na página falava, meu Deus, tem uma logo se mexendo, e clicava na logo. Ou seja, cara, tu entra para converter, não é para clicar na logo não. Sim. Isso acaba sendo desconexo. São pontos que, tipo, a gente trabalha com coisas diferentes que se conectam, tanto em relação na ambiguidade, muitas vezes de auxiliar, o meu ramo auxilia o teu ramo auxilia o meu, mas também tipo, nas dificuldades. Que é, por exemplo, eu tenho dificuldade quando o cliente tem desacordo, eu tenho dificuldade quando tem informação demais em uma imagem, ou em um anúncio, ou em um site, que faz com que o cliente ele perca o foco. E isso é muito interessante, porque são coisas que, vista de fora, por quem não trabalha, vai dizer que é tudo diferente. Que é tipo, é só impulsionar. Entra aqui, é só impulsionar na campanha, não precisa pagar nada não, ou é só uma artezinha, ou é só um ajuste no site, mas tipo, tem toda uma estratégia. Tem um profissional por trás que faz os cortes, que tem um profissional por trás que tem a ideia de, tipo, é essa mensagem que eu quero passar através da minha arte. Porque, querendo ou não, é um trabalho muito mais, tipo, pessoal. Eu posso chegar a outras pessoas em outras Emilys a achar que fazem design gráfico, mas nenhuma vai ser igual a você. Ou então, nenhuma vai ser igual ao Vinícius que faz o tráfego pago. Porque, mesmo que seja uma funcionalidade da máquina, tem um ajuste do humano, tem um ajuste da gente. Então, faz com que algo que seja plural, entre aspas, plural, todo mundo consegue fazer, se torne singular. É o seu modo de fazer, é o meu modo de fazer. Tu tem algo que tu vê que para tu ter mais facilidade, porque, tipo assim, o design ele é muito abrangente. Sim. E, tipo, algo no design que, tipo, fala, isso daqui eu me encaixo muito mais fazendo do que outra coisa. Algo que tu tenha mais facilidade de trabalhar. Geralmente, em todo design que eu faço para as redes sociais, eu coloco um granulado, para o fundo não ficar muito básico, assim. Sim. Tem algumas fontes que eu tenho preferência por elas, procuro sempre colocar elas nos meus designs. E é a queridinha, né? Sim. Eu faço muito isso em relação ao que tu falou, mas eu não chego a colocar granulado. Sim. Eu sempre fico procurando textura. E a textura que eu mais trabalho é aquela de papel amassado, sabe? Sim. Ah, é aquela dali, sou apaixonado por aquela textura. Tem uma página no computador com umas 20 fotos só de papel amassado. Mas é isso, Emily. Foi um prazer falar contigo pra gente trocar um pouco da ideia em relação de tipo, como funciona o design gráfico, como isso pode impactar na minha empresa, ou o quanto isso torna um trabalho, mesmo que seja, tem várias pessoas que fazem design gráfico, mas o quanto isso é singular.
de cada profissional. Como tu mesmo falou, eu gosto de trabalhar mais com granulado. Eu já gosto de trabalhar mais com outro tipo de textura, com textura um pouco mais rupestre, mais rústica. E isso é muito interessante, porque dá um toque especial na arte. Tipo, isso aqui não é só uma arte que fiz, isso aqui foi a Emily que fez. Exato. Ou isso aqui não é só um tráfego que foi uma tal pessoa, foi o Mike, foi o Vinícius, foi o Josias. Então, isso acaba tornando muito especial o trabalho de vocês, que é tipo vocês passarem a mensagem através de uma arte. Exato. Que era o que antigamente a galera das cavernas faziam. Verdade. Que pegavam, eu não lembro se era sangue, mas tipo, lembro que tinha outras formas de pegar o pigmento. Sim. Acho que era através da folha amassada, então de nozes amassadas, frutas amassadas que pegavam e faziam os desenhos, que hoje são a estilogravura o nome, né? Não tenho certeza. A Wise também é cultura. Não lembro se é estilogravura, mas eu acho que não. Mas também acho que sim. Enfim, é muito engraçado porque a gente pensa em design gráfico quando você pega uma pessoa para pensar, tipo, design gráfico foi há 20 anos atrás, 100 anos atrás, mas tipo, é muito tempo atrás. Isso é muito interessante. Enfim, é isso. Agradeço mais uma vez por a gente estar batendo esse papo e espero que futuramente a gente tenha mais, tá, com outros assuntos para a gente conseguir abordar, tá bom? Então, pessoal, é isso. Agradeço a você que ficou até aqui no final, tá? Se tem alguma dúvida, algo para perguntar, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar disposto a te ajudar, ok? Curte, segue a gente aí, compartilha nas redes sociais, compartilha com mãe, com o primo, com o avô, com o design gráfico que fala contigo. E é isso. Tchau! Tchau, tchau!